Bem, continuando aqui a apresentação da nova lei de licitações, ressaltando mais uma vez que a lei trouxe inúmeras inovações, sobretudo nas questões referentes à temática ambiental e à modernização do procedimento licitatório, no que se refere à utilização de cadastros online, dentre outras questões. Então, continuando, uma das fases do procedimento licitatório, eu falei para você já da fase prévia, né, que é uma fase interna da administração, na qual ela vai levantar o orçamento, vai levantar se a licitação está dentro do planejamento anual, vai levantar as necessidades, como é construído o edital, dentre outras questões. Então, passando nisso, lançado o edital de licitação, e a depender da modalidade licitatória escolhida, a gente vai ter fases diferentes, né? Pode ser tanto com a apresentação de propostas, primeiramente, que foi uma alteração da lei, como pode haver uma inversão e ter, depois do lançamento do edital, a habilitação das empresas. E o que é que seria essa habilitação? A habilitação é nada mais, nada menos uma fase pela qual as empresas, os particulares, as pessoas, os consórcios, etc., eles vão comprovar que podem contratar com a administração. E essa habilitação, ela vai ser dividida em jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. A habilitação jurídica está lá no artigo 65 da nova lei, repetindo mais uma vez, que em fevereiro, quando a lei a aula está sendo gravada, a lei não foi ainda sancionada pelo presidente. A gente está trabalhando no projeto de lei, ok? Então, a habilitação jurídica, o particular, a empresa, ela vai demonstrar, né, do ponto de vista jurídico, que ele tem capacidade. O edital vai exigir que ela seja um SA, que ela seja limitada, que seja pessoa jurídica, que seja consórcio. Então, você vai juntar seus atos constitutivos, RG, CPF, esse tipo de documento, tá? O contrato social da empresa, enfim, outras questões, outros documentos que o edital possa prever, tá bom? Qualificação técnica, a lei trouxe até aqui, eu já comentei com vocês algumas inovações, né? Porque que ela vai ter que trazer o seu registro no órgão profissional competente, se for uma empresa de advogados, o registro na OAB, de contadores no Conselho Regional de Contabilidade, e por aí vai depender do tipo de atividade. E a qualificação técnica, eu não lembro, eu não recordo ainda, porque eu ainda estou trabalhando a nova lei recentemente, eu ainda não sei decorar os artigos, mas eu comentei na aula passada que a lei trouxe uma inovação que seria o fato de que a capacidade técnica da empresa, do produto, etc., poderia ser verificada de uma forma mais plural, né? Eu falei de um atestado assinado de forma conjunta entre o fabricante e o fornecedor, né? Por outras declarações, ensaios laboratoriais, etc. E aqui na qualificação técnica, você vai poder pegar um atestado do conselho, vai pegar também atestados da própria administração, dizendo que você já forneceu o produto, já fez uma construção, por exemplo, para que eu me cadastre como empresa responsável ou apta a construir uma ponte, logicamente, eu vou ter que demonstrar habilidade técnica. Como é que eu demonstro habilidade técnica? Eu trago meu certificado de pós-graduação, onde eu, como engenheiro responsável, sou pós-graduado em pontes, etc., não sei como é o nome do curso, ou eu trago uma declaração da administração pública, que eu já participei de uma outra licitação e fui responsável pela construção de uma ponte, ou seja, existem formas variadas de você demonstrar a sua capacidade técnica, ok? Então tem que ler o dispositivo e seguir à risca o que diz o edital. Qualificação econômico-financeira, a empresa vai ter que trazer o particular um balanço patrimonial, certidões negativas de falência, etc. É importante isso porque uma empresa, já que ela vai prestar um serviço ou vender para o Estado, ela tem que demonstrar uma segurança jurídica e que ela tem capacidade econômica de prestar o serviço.
porque senão a empresa é contratada, e já aconteceu na história dela quebrar, tá certo? E o que acontece? A obra vai ficar parada, interrompida, isso traz uma série de problemas. Nós tivemos problemas dessa natureza com rodovias, aeroportos, de empresas que passam por processo de falência, então tem que ter uma prova, né, financeiro-contábil de que a empresa vai poder prestar o serviço ao Estado ou vender o produto ao Estado. Isso é um requisito mínimo, tá? Regularidade fiscal e trabalhista, então, ela tem, não pode ter, na verdade, ela pode até ter uma dívida, né? Mas a dívida tem que estar sendo paga, parcelado, etc. Então, do ponto de vista trabalhista, a empresa tem que estar sendo organizada, tá? Tem que pegar uma certidão no Tribunal Superior do Trabalho, isso é um documento básico, porque tem empresas fantasmas que elas, enfim, elas são criadas e trazem um rombo trabalhista muito grande, e o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, numa construção de uma rodovia, os empregados, eles colocam o ente público, o Estado, o município, a União, como responsáveis solidários para o pagamento das verbas trabalhistas. Então, a empresa quebrou, eles vão lá e cobram do Estado. Então, isso gera também uma insegurança jurídica, problemas na Justiça do Trabalho, e para evitar esse tipo de coisa, que a lei coloca a obrigatoriedade da regularidade fiscal e trabalhista. Ok? Então, passando essa fase de habilitação, as empresas comprovaram que são habilitadas, são abertos documentos, todas as outras empresas vão lá conferir a comissão, e na verdade, isso é tudo, hoje em dia, a lei está trazendo que esses procedimentos sejam online, né? Então, fica mais fácil você conferir, fica mais público, transparente, como é um próprio princípio da nova lei, né? Então, depois disso, encerradas as fases de julgamento e habilitação, né? E exauridos os recursos, o processo administratório, processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, né? O que é que vai acontecer? Determinar o retorno dos autos para o saneamento de irregularidade, então faltou alguma coisa, verifica, precisa intimar, precisa fazer alguma diligência, etc. Supre logo qualquer equívoco que tenha acontecido no processo licitatório, tá? Pode haver também revogação por motivo de conveniência ou oportunidade. Isso aqui, meus amigos, é muito difícil acontecer. Por quê? Porque é difícil ter um fato novo. Lembra que eu falei para vocês que a revogação de um ato administrativo, ela ocorre por conveniência e oportunidade, tá? Mas, assim, uma licitação, para ela ser revogada por conveniência e oportunidade, tem que surgir um fato novo, conveniente e oportuno para que a administração faça algo dessa natureza. Por exemplo, vamos, sei lá, no ano normal, não estou falando de pandemia, tá certo? Mas no ano normal, em novembro, é lançado um edital de licitação para uma empresa que vai prestar serviço de, não sei se o nome correto é ornamentação, de carnaval, né? Decorar um município. Então, isso já está no planejamento anual, tem orçamento, está tudo regular, o edital foi lançado, as empresas se cadastraram, foram julgadas as propostas, e quando sei lá, antes de ser homologada a empresa, o município, não, nós estamos em crise e vamos revogar a licitação. Crise não é motivo para revogar a licitação, pessoal. Não existe, sim, uma crise imprevisível. Tá certo? Isso é algo muito difícil. Uma coisa é uma pandemia. A pandemia inviabilizou, tá certo? O carnaval, lockdown, a proibição de aglomeração. Então, isso é um fato conveniente e oportuno para revogar uma licitação dessa natureza. Mas, assim, nas condições normais, não tem por que você revogar uma licitação. É muito difícil isso ocorrer, tá? Então, vou dar aqui outro exemplo. A prefeitura de um município qualquer resolve colocar cabeamento óptico para fins de banda larga.
Colocar a banda larga lá nas praças do município e vai ter Wi-Fi em todos os equipamentos públicos do município. Então, coloca isso, etc. E tal licitação, valor 10 milhões de reais, algo dessa natureza. É um chute de valor que eu estou colocando aqui. E aí, após o lançamento do edital, sai uma nova tecnologia por satélite, né? Colocando, sei lá, público Wi-Fi no mundo inteiro. Um satélite qualquer da Google, já pensou uma empresa gigantesca, coloca a internet Wi-Fi pública e gratuita para todos. Então, não tem porquê você fazer uma rede de cabos e gastar milhões para o município. Então, é um fato posterior e que é conveniente e oportuno a administração não continuar com aquela licitação. Vou dar mais um exemplo. Seca, tá? Então, é uma licitação para locação de carros-pipas, algo dessa natureza, que no Nordeste é muito comum, né, ocorrer. Na verdade, isso ocorre também por dispensa de licitação, que eu vou já falar. Mas digamos que tenha sido feita uma licitação. E aí, durante o procedimento licitatório, vem um período de chuvas que é completamente fora do calendário e imprevisível. Tá? Então, é conveniente e oportuno revogar aquela licitação. Ou seja, era impossível você prever, por exemplo, no Nordeste, que em setembro ou outubro nós venhamos a ter grandes períodos de chuva. Isso geralmente ocorre no primeiro semestre do ano, ok? Então, é isso. Pode revogar? Pode, mas é muito difícil acontecer. 3, pode proceder à anulação da licitação, né, se houver uma ilegalidade insanável. Então, ilegalidade anula a ata administrativa, isso é teoria geral, ok? Mas se tiver tudo ok, foi saneado, não tem caso de revogação, não tem ilegalidade, o que é que vai acontecer? Vai ser adjudicado o objeto, homologada a licitação, para ser feita a contratação do vencedor, ok? Então, adjudicação e homologação é como se fosse uma coisa conjunta, tá? Homologo, trata-se de licitação para compra de equipamento, a empresa tal ofereceu a melhor proposta, houve recurso, após os recursos, enfim, verificou-se que os mesmos eram improcedentes e foi mantida a empresa A em primeiro lugar, de modo que ela está homologada em primeiro lugar e encerra o procedimento licitatório. Aí vai para a fase de contratação, ok? Continuando. Contratação direta. O procedimento licitatório, meus amigos, eu falei para vocês que é um procedimento pelo qual a administração vai selecionar a proposta mais vantajosa, né? Então, isso é um procedimento, envolve uma série de atos, de fases, mas ocorre que, em algumas situações, a legislação vai prever que essa concorrência entre as empresas, ela possa ser dispensada ou ela não exista. Tá? Então, vai ter uma espécie de contratação direta. Eu vou atrás de uma empresa só, eu não vou fazer um procedimento de concorrência, etc. Professor, como é que isso ocorre? Então, vamos ver agora um pouco da diferença entre inexigibilidade, dispensa de licitação, licitação dispensável, licitação dispensada, etc. Então, artigo 71 vai colocar que o processo de contratação direta compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa. Aí vão ter os seguintes documentos. Formalização da demanda, né? Então, tem que ter uma demanda, tem que ter uma carência, a estimativa da despesa, parecer jurídico, compatibilização dos recursos orçamentários, justificativa, etc. Ou seja, para que você faça um processo de inexigibilidade ou dispensa, tem que ter a constituição de um processo também. Não significa dizer, por exemplo, para compra de hortifruti granjeiro, é dispensada a licitação, comprar pão, etc. Não significa dizer que eu vou poder, a partir de amanhã, chegar num panificador e estar comprando pão
para a administração pública, tem que abrir um processo, justificar por que você não vai abrir uma concorrência, etc. Então, é formal, tem que ter parecer jurídico, como está colocando aí a legislação, tá bom? Então, a contratação direta, ela vai ocorrer através de inexigibilidade e dispensa de licitação. A lei, pessoal, vai colocar 40 casos, hipóteses de dispensa de licitação, inclusive ela trouxe inovações. A dica que eu dou para vocês é não tem que dar uma lida na lei, logicamente, até para conhecer, mas assim, você não memoriza, é muito difícil você lembrar das 40 hipóteses de dispensa de licitação. É melhor vocês lembrarem das hipóteses de inexigibilidade, tá? E, professor, rapidamente, qual é a diferença? Na inexigibilidade, pessoal, a licitação ela não vai ocorrer porque não tem uma pluralidade de concorrentes. É como se existisse somente uma pessoa que pudesse ofertar aquele produto ou aquele serviço. Na dispensa de licitação, na verdade, as pessoas podem ofertar aquele produto, mas a lei faculta a administração fazer ou não o procedimento licitatório, tá? Com os exemplos que a própria lei vai colocar, vocês vão entender isso com mais clareza. Mas, repetindo, a inexigibilidade, ela vai ocorrer por uma falta de pluralidade. A dispensa, não. A dispensa é porque a lei vai facultar a administração fazer ou não o procedimento licitatório, ok? Como, por exemplo, no caso de calamidade pública, a lei dispensa. Por que ela dispensa? Porque se você for fazer, tem até várias empresas, uma calamidade pública de seca, várias empresas vão poder prestar o serviço de carro-pipa, mas vai demorar um procedimento licitatório e as pessoas estão sem água. Então, a administração vai poder contratar, sendo dispensada a licitação porque a lei prevê, ok? Já a inexigibilidade, não. A inexigibilidade é porque não tem várias empresas, é só uma empresa. E quais são as hipóteses, professor? Vamos aqui ler. 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, digamos que a administração pública queira comprar um satélite de monitoramento de queimadas e somente a empresa sueca J Satélites fabrica esse equipamento. Não tem por que você abrir um procedimento licitatório, já que é de conhecimento, está lá na internet, tem várias notícias, tem artigos científicos demonstrando que só existe o satélite da empresa J Sueca que monitora queimada. Então, você abre um processo, junta esse material provando que não tem como fazer uma concorrência, e aí você contrata diretamente a empresa sueca. Ok? Então, só tem uma empresa, só um fabricante. Ou então, um representante comercial exclusivo. No Brasil, digamos, que a única empresa que é representante da IBM, IBM é uma marca de computadores que era muito conhecida, era como se fosse a Apple, ou a Intel, era a maior indústria de computadores, e, enfim, mas ela hoje fabrica muito pouco, nem sei se ela ainda tem força, mas digamos que no Brasil só uma empresa de Porto Alegre que importa da IBM os produtos, teclados, etc. Então, se o Brasil, se a Universidade Federal do Ceará, se o governo do estado do Paraná, se o governo do estado do Rio de Janeiro precisa comprar insumos para os computadores da IBM, ele vai comprar do representante comercial exclusivo. Ok? Porque não adianta você procurar isso no mercado e só vai ter essa empresa que fornece. É cada vez mais difícil você pensar em representante comercial exclusivo ou de
justificar. Professor, o senhor tá sem áudio aqui pra gente. Tá normal, pessoal? Coloca aí no chat, por favor, liga o microfone. Normalizou agora. Consegui escutar o senhor normalmente. Obrigado. Então, desculpe, pessoal, eu estava com problema de conexão. Na verdade, enfim, desde terça-feira, né, tá ocorrendo isso. Mas eu estava falando aqui que você não pode dar preferência de marca, não é isso? Então, você não pode, por exemplo, fazer uma licitação para comprar iPhone. Por quê? Porque você está dando preferência de uma marca, né, da Apple. Você só pode fazer licitação para comprar iPhone se você provar tecnicamente, por exemplo, o departamento, a Universidade Federal de Ceará vai comprar iPhone em razão de uma demanda do departamento de medicina, não sei se é esse o nome do departamento, porque eles utilizam o equipamento iPhone para fazer monitoramento de consultas médicas, e o iPhone é o único telefone que acopla um equipamento que faz o monitoramento dos batimentos cardíacos. Então, se tecnicamente tivesse essa justificativa, ó, nenhum outro equipamento rodam o aplicativo Mede Coração, tá? Então, se tivesse essa justificativa técnica, aí você poderia fazer a licitação para comprar o iPhone, porque é o único produto que vai rodar aquele programa, etc. E aí você teria essa justificativa técnica, ok? Mas não pode ter, você pode ter, em geral, licitação para compra de smartphone para administração pública, etc. Ok, meus amigos? 2. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, para contratação de artista também não tem licitação, né? É inexigível. A administração ela vai ter uma discricionariedade, tá? Para contratar o artista, uma festa de Réveillon, que é bem comum, né? A administração pública ela vai poder escolher o artista, desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, tá bom? Agora, o que acontece é que em alguns municípios, até estados, as festas de Réveillon, os artistas são contratados pelos patrocinadores. Então, tenham muito cuidado quando for fazer a crítica ao gestor do estado ou do município. Então, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, a festa lá de Copacabana vai ser patrocinada pela Vivo, Coca-Cola, sei lá o quê, não estou fazendo propaganda, não. Foi Brahma, nem sei se tem Brahma ainda, Skol, Nike, essas marcas grandes. Então, essas marcas vão dar o dinheiro e vão contratar, sei lá, o YouTube, Anitta, eles que vão contratar. Aí, quando vê lá, o YouTube vai ganhar 20 milhões de reais, a Anitta vai ganhar 5 milhões de reais por uma noite. Ah, tá sendo muito caro. Não interessa, quem está pagando são essas empresas, tá? Não interessa estar pagando caro. As empresas que estão pagando, às vezes, chove crítica em rede social dizendo que o Estado está pagando muito. Não é o Estado que está pagando, são os patrocinadores, ok? Agora, a gente vê, infelizmente, alguns casos que há um sobrepreço, e isso pode ser objeto de controle do Tribunal de Contas, etc. Detalhe que eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante, é que o parágrafo 2º do artigo 73, ele incorporou a jurisprudência dos tribunais de contas, que, inclusive, eu tenho uma ação popular
que eu fui vencedor nessa ação popular, na qual eu impugnei aqui no estado do Ceará uma festa de inauguração do centro de eventos, que nessa festa tivemos um show de um dos três tenores, que era o Plácido Domingos. Nessa festa foi uma contratação milionária, enfim, só do Plácido Domingos foi gasto quase 4 milhões de reais. E eu consegui provar, com base na documentação, que o Plácido Domingos não foi contratado diretamente. Foi contratado uma empresa aqui do estado de Ceará, chamada DE Entretenimento, né? E eu provei que essa empresa não era representante exclusiva do Plácido Domingos. Porque representante exclusivo é aquela empresa que representa ele no mundo inteiro, no país inteiro, etc. E tem uma carta lá do tenor dando exclusividade à empresa para o evento, inauguração do novo centro de eventos do estado do Ceará. Então, essa carta de exclusividade para um evento, o Tribunal de Contas não aceita como empresário exclusivo. Por quê, professor? Porque isso evita que tenha esses intermediadores e encareça a licitação. E, nesse caso, eu provei que a empresa do estado de Ceará ela ganhou $100 mil de comissão por fazer essa intermediação. Né? Então, está tudo no processo e eles foram condenados a devolver o dinheiro da festa, tá? Todas as empresas, teve governador no meio, teve secretário de turismo, teve um bocado de gente que está nesse processo, está sendo objeto de recurso e tudo mais, tá bom? Mas a gente ganhou já na primeira instância, com parecer favorável do Ministério Público, enfim, foi uma ação popular, tá? Então, para contratar artista, tem que ser diretamente o artista, ok? Ou empresa exclusiva dele. Por exemplo, uma das empresas que prestou serviço foi a TC Empreendimentos Artísticos. TC vem de Tom Cavalcante. Então, Tom Cavalcante, humorista, ele fez um show de humor. Só que quem foi contratado foi a empresa dele, que é TC, que é Tom Cavalcante. Só que a Tom Cavalcante é o empresário exclusivo do artista Tom Cavalcante. Aí tudo bem, não tem o que questionar. Ok, meus amigos? Continuando. Também é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados. Aqui a lei trouxe uma série, ela saiu enumerando, isso a lei anterior não previa, né? Ela saiu enumerando os serviços especializados. Então, contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Vedado isso para serviço e publicidade. Aí pode ser para quê? Para estudos, planejamentos, projetos básicos executivos, pareceres, perícias, consultoria financeira e tributária. Não é qualquer consultoria jurídica, aqui ele já restringiu do ponto de vista tributário. Fiscalização e gerenciamento de obras, defesa em causas judiciais, aí sim, pode ser uma defesa específica, vou contratar o fulano de tal, o advogado que tenha um serviço especializado, restauração de obras de arte, eu coloquei isso aqui porque era uma hipótese de dispensa de licitação, né? Dentre outras questões. Então, nessas hipóteses também é inexigível a licitação, ok? Parágrafo 2º, eu já comentei, né, que isso aqui era a jurisprudência do Tribunal de Contas, que empresário exclusivo é aquela pessoa que ateste a exclusividade permanente e contínua de representante no país ou estado específico do profissional, afastar da possibilidade de contratação direta por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Ok? Então, pessoal, essas são as 3 hipóteses de inexigibilidade. Não esqueçam. Materiais, equipamentos ou serviços que só tem um fornecedor, aí não tem pluralidade. 2, artistas. E 3, serviços técnicos especializados. Tá bom? Detalhe, pessoal. Essa questão, professor, como é que eu mostro essa notória especialização, né?
Essa notória especialização vai ter um dispositivo, eu não sei se eu já falei dele, eu vou colocar, mas eu li ele na nova lei, e é uma inovação, tá? Que ele traz, que você vai comprovar a notória especialização com publicações, com certificados de especialização, mestrado, doutorado, enfim, com comprovação de que o serviço já foi prestado diversas vezes para outras entidades, uma série de questões, tá? Ah, eu vou contratar por inexigibilidade o João para fazer um parecer técnico sobre a estrutura daquela ponte. Aí mostra que o João já tem vários pareceres dados em processos, enfim, junto a essa comprovação, pode ser feita a contratação dele direta, ok? Dispensa de licitação, pessoal. Voltando aqui. Isso. Dispensa de licitação. Na verdade, nós temos a licitação dispensável e a licitação dispensada. É bom que vocês fiquem bem atentos a essa diferença. A licitação dispensável, como o nome já está dizendo, a lei vai colocar algumas hipóteses nas quais a administração pública pode fazer o procedimento licitatório, mas se ela quiser, ela não faz, ok? Ela é dispensada pelo fato de que a própria lei faculta ela fazer isso. E por que, professor, que a lei vai facultar? Vai facultar porque às vezes é uma pequena compra, sei lá, vou comprar um violão. Fazer licitação para comprar um violão, né, o valor é muito baixo, então é dispensado. Tá? Então, pequenos serviços, até ela trouxe até como uma inovação, eu queria que você desse uma olhada no artigo 74, né? Até obra de engenharia, pequenas obras, obras padronizadas, você pode fazer por dispensa de licitação, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no artigo como um todo, não precisa memorizar, logicamente, que são muitas hipóteses, mas a licitação dispensável são aqueles casos que a lei coloca que a administração pode ou não fazê-lo. Vou dar mais um exemplo aqui. Digamos que não apareceu interessado na licitação para comprar 30 motocicletas. Lançou o edital, ninguém apareceu. Poxa, se ninguém apareceu, por que eu vou abrir de novo a licitação? Tá? Então, ela vai poder, enfim, abrir um processo de dispensa. E aí, professor, compra de qualquer um? Não, pessoal. Vai fazer uma pesquisa em 3 indústrias ou 3 concessionárias, vai verificar qual que vai, as que vão ofertar o melhor preço técnico, vai ter que ver os requisitos aí, vai depender do tipo de motocicleta. Se for uma motocicleta simples só para fazer entrega, a mais barata, né? Então, faz a pesquisa de mercado e compra lá a mais barata, ok? Então, eu coloquei aqui até um conceito de dispensa de licitação. Abrange todas as hipóteses em que apesar de existir viabilidade jurídica de competição, a lei autoriza a celebração direta do contrato ou mesmo determina a não realização do procedimento licitatório. Tá bom? Agora, junto à licitação dispensável, nós temos a licitação dispensada. A licitação dispensada é como se fosse licitação proibida, não é para fazer licitação, tá? Por exemplo, não é para fazer licitação a venda a outro órgão ou entidade da administração pública de um imóvel. O INSS quer vender para o município de Fortaleza um terreno, ou quer vender um terreno e o município de Fortaleza quer comprar. Na verdade, não vai fazer uma licitação quem dá mais, né? É feita uma venda direta. Tá? É proibido. A gente vai ver isso aqui ao ler os dispositivos. Então, vamos aqui para o artigo 75, que ele vai falar de alienação de imóveis públicos. É também inovador, porque as alienações, elas poderiam tanto ser feitas por concorrência como por leilão, e aqui a gente vai ver que a maior parte
disso está sendo levado para o leilão, né? Mas vamos ver aqui, das alienações. As alienações de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público, previamente e devidamente justificada, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Né? Aí, sim, casos de... Deixa eu só subir aqui, porque... Dação em pagamento. Só um minuto. Vamos lá. É porque estava cortado aqui, eu vou ler agora corretamente. Quando imóveis pertencentes às autarquias e às fundações exigirá autorização legislativa. Então, imagine, pessoal, se uma universidade federal, que é a autarquia, quiser vender um imóvel, tem que ter uma autorização de uma lei federal. Tá certo? Então, lei federal número tal, autoriza a UFC a vender o terreno na avenida da universidade número tal. Tem que ter uma lei. Então, vai ser na modalidade leilão, como eu estava falando para vocês, admitida a dispensa de licitação nos casos de dação em pagamento. Então, por exemplo, se a UFC quer dar em pagamento um imóvel em caso de uma dívida, a UFC tem uma dívida com o Estado, nem é muito comum esse tipo de coisa, né? Mas a UFC tem uma dívida com a União, de impostos. Se isso ocorreu, ela tem uma dívida com um particular. Por exemplo, um particular fez um projeto, a gente está passando por um projeto de inovação na UFC, que é colocar um sistema de energia solar, né? Aí o particular fez uma mini indústria de energia solar para a universidade, gastou alguns milhões, e a UFC não pagou. Aí está correndo o processo de cobrança, etc. A UFC poderia dar em pagamento um imóvel que ela não está mais utilizando. E o particular, se quiser receber, enfim, é uma possibilidade. B, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública. Então, se a Universidade Federal do Ceará ela quer doar computadores que não estão sendo mais utilizados, não vai ter que ter uma licitação entre escolas, ela vai chegar, é uma escolha discricionária, vai escolher uma instituição, outro órgão para fazer a doação, ou vários órgãos. Tá? Permuta por outros imóveis, pode haver essa troca, claro que tudo tem que ser tecnicamente justificável, com interesse público. Eu sempre, às vezes, já dava exemplo nas minhas aulas, a Universidade Federal do Ceará tem alguns imóveis, por exemplo, na beira-mar, tem lá o Labomar, não é na beira-mar, ela fica ali paralela à beira-mar, na Avenida Abolição, numa área turística do município de Fortaleza. Na minha opinião, aquilo ali era para ser, naquela área, hotel, né, empreendimento dessa natureza. Então, não cabe, acho que a UFC poderia ter aquele departamento que é ciências marinhas, não sei qual é o nome correto, biologia. Isso poderia ser no PC ou em Calcaia, tá? Nos municípios da região metropolitana, que aquele imóvel vale alguns milhões. Então, poderia construir sedes melhores, fazer uma permuta, uma sede com mais estruturas, com laboratórios, então melhor, com estacionamento melhor para os alunos, para os professores, e ali deixa para a iniciativa privada explorar comercialmente com hotéis e outras questões dessa natureza. Ok? Investidura, pessoal, ela ocorre, vou dar aqui um exemplo, eu fiz uma desapropriação e a minha casa, digamos que ela tinha 20 metros de frente e 40 de fundos. Na desapropriação, para o alargamento da rodovia, toda a frente dela foi desapropriada e 30 metros da casa foi o meio que comido, né, pela obra pública. Então, eu fiquei só com um terreno de 10 metros.
10 metros, se você tem que ter um recuo ainda de frente, tem que ter um recuo de fundos, não dá para fazer nada, né? Então ficou um imóvel, ficou um filete de imóvel. Então, aqueles filetes de imóvel, a administração pública ela tem que meio que pagar o imóvel todo, ela não pode só desapropriar 80% da minha casa, ela tem que desapropriar toda a minha casa. Eu tenho que receber o valor integral. O que é que eu vou fazer com aqueles 20%? Então, o 20%, esse imóvel que restou, investidura você, por exemplo, oferecer ele para o vizinho. O vizinho ele pode querer o de trás, né? Ele vai querer essa frente, e a investidura é pegar esse remanescente de imóvel e oferecer, no caso, para o vizinho para que ele possa comprar. Tá bom? Outra coisa que a lei trouxe, que é dispensada a licitação, achei muito interessante. Ela trouxe aqui programas de regularização fundiária, inclusive para imóveis comerciais, trouxe questões de reforma agrária, isso já existia em leis esparsas, né? A lei do Minha Casa Minha Vida, a lei que fala lá da reforma agrária, enfim, tratava de 10 assuntos em legislações esparsas. Aqui, a lei 8666 veio a tratar de modo unificado e eu achei muito interessante, tá? Ok? Então, para imóveis, não vai ter licitação, pelo contrário, é proibida a licitação, é dispensada, né, nessas hipóteses. Para móveis também, móveis é a mesma coisa. Se você quer trocar bens móveis entre uma instituição e outra, por exemplo, a UFC quer trocar suas carteiras com o Banco Central, porque o Banco Central utiliza as carteiras mais modernas e ele vai precisar das anteriores para, enfim, computadores podem ser trocados. Geralmente, equipamento velho, eles não trocam, eles fazem doação mesmo, tá? Mas é permitida aqui a permuta. Venda de ações, logicamente, né? O Banco Central, quando vai vender, Petrobras, isso, enfim, nem faz licitação, ok? Venda de bens produzidos ou comercializados pela entidade pública, né? Logicamente, então, se a administração pública produz um bem, não tem por que ela fazer licitação. O objetivo dela não é vender aquele bem, não é só atividade fim. Eu já tinha comentado isso aqui com vocês, ok? Seguir em frente. Vocês têm alguma dúvida? Quiserem perguntar no chat. A gente vai agora para os procedimentos auxiliares. Aqui a lei trouxe como forma de inovação, é meio que misturado com modalidade licitatória, né? A gente vai ver aqui. Mas, enfim, alguns deles já eram utilizados como uma ideia de credenciamento, né? Então, procedimentos auxiliares. São procedimentos auxiliares das licitações e contratações regidas por esta lei: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Isso aqui é uma questão que, enfim, tem que sempre ficar olhando a legislação, porque do ponto de vista conceitual, eles parecem ser, ok, Gisele, eles parecem ser iguais e têm algumas similitudes, mas cada um vai ter a sua peculiaridade, tá? Então, credenciamento. Credenciamento poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses de contratação. 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas. Eu até falei para vocês que a lei possibilitava uma contratação simultânea, né? Isso é inovação. E aí elas vão ser credenciadas. Quando elas estão credenciadas, a administração pública vai a qualquer momento poder chamá-las, tá? 2. Concessão de critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Mercado fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação inviabiliza a seleção de um processo licitatório. Então, às vezes, como o mercado é fluido, às vezes tem oferta, às vezes o preço
fica alternando, então a administração deixa cadastrado as pessoas para que, num determinado momento, possam fazer a oferta daquele produto ou daquele serviço. Aí ele vai colocar ainda que os procedimentos de credenciamentos vão ser definidos em regulamentos, então o regulamento do credenciamento, ele vai colocar as normas, né? A administração pública tem que divulgar e manter à disposição do público em site o chamamento de interessados, tá bom? Devendo permitir a qualquer momento o cadastramento das empresas ou dos interessados, ok? E, enfim, os critérios de credenciamento, eles têm que ser os mais objetivos possíveis, tá bom? Pré-qualificação, o nome já está colocando, né? Pré-qualificação, ela vai selecionar licitantes que reúnam condições para participar de uma futura licitação, né? Ou seja, ela vai meio que deixar um cadastro de possíveis empresas ou particulares que venham a ofertar um produto ou um serviço. Então, eles estão lá pré-qualificados, eles juntam a documentação dizendo que tem habilidade técnica, que tem habilitação jurídica, etc. Então, é meio que um cadastro de empresas pré-qualificadas para participar de um pregão, participar, enfim, de qualquer modalidade licitatória, tá bom? A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante, aqui é o terceiro caso, procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos de projetos e soluções que contribuam com questões de relevância pública, tá? A manifestação de interesse, pessoal, é assim, ó, quem tiver interesse em fazer um projeto, etc., você faça, ele vai abrir um procedimento, tá bom? Vamos requalificar a orla marítima de um município. Abre um procedimento de manifestação de interesse para que as empresas possam fazer um estudo, um projeto, mas isso aqui foi uma grande jogada, né? O que é que ela vai trazer como consequência? Ó? Primeiro, no parágrafo 2º, não atribuirá a quem fizer esse estudo preferência no procedimento licitatório, não vai obrigar a administração pública a fazer a licitação, não vai ter nenhum ressarcimento pelo que ele gastou para fazer aquele projeto e vai ser remunerado pelo vencedor, né, de uma eventual licitação. Então, olha como isso é meio que maluco, né? Então, eu quero fazer uma requalificação da orla marítima, abra um procedimento de manifestação de interesse, as pessoas vão ter custo para fazer os seus projetos e não tem garantia nenhuma que vá ser feita a licitação. Se houver a licitação, o vencedor do procedimento licitatório é que vai remunerar quem fez aquele projeto prévio. Então, enfim, tá aí e é uma hipótese, né, de procedimento auxiliar nas licitações, ok? Registro de preço, aqui já é mais comum, né? Então, o edital de licitação para registro de preço, observará as regras gerais dessa lei, devendo dispor sobre as especificações da licitação e de seu objeto, a quantidade mínima, ou seja, no registro de preço, a administração pública, ela vai meio que parece um pouco do credenciamento, né? Só que aqui o preço vai ficar registrado. Ela credencia e deixa registrado o preço para fim de oferta de um produto ou de um serviço. Então, ó, durante um ano, digamos que o registro de preço seja durante um ano. Durante um ano, você vai cadastrar as empresas A, B, C, D, E, F, G, H. Então, se eu for comprar computador, eu vou pagar computador com uma especificidade técnica tal, eu vou pagar R$2.000 por cada computador. As empresas ficam lá cadastradas e aí, quando a administração pública surgir demanda, ela vai lá chamando as empresas que estão cadastradas para ofertar aquele produto, tá? Então, enfim, durante aquele ano ela vai ter que manter
aquele preço, né? Porque foi mantido no sistema de registro de preço. Enfim, até como obra de engenharia que não tinha na legislação anterior, é permitido isso. Ok? Enfim, é um negócio. Esses procedimentos auxiliares, vocês vão ter que ler. O ideal é estar com a lei ao lado para você verificar em cada caso concreto, porque eles não são tão claros assim. Cada um tem sua peculiaridade e são meio confusos. Ok? Deixa eu interromper aqui a gravação.